Então vamos lá. O erro foi porque não tem esse hífen no TF8. Vai ser somente o TF8 tudo junto. Quando eu atualizar, perfeito, somem todos os erros. Se fosse um erro, por exemplo, aqui no nome do usuário, ó, vamos mudar lá dentro da nossa configuração o nome do usuário. Esse usuário ele não conhece, então obviamente ele vai dar um erro e vai reportar de uma forma diferente. Acesso negado, né, para o usuário que eu inseri lá na base de dados loja Freitas, ok? Então ele vai estar sempre reportando aquele erro, independente do que for, vai estar dando ali uma mensagem e executando o erro ao conectar com o banco de dados. Vamos verificar o que ele está retornando para a gente. Então aqui, ó, deixa eu dar um var dump na minha dados. Vamos verificar o que ele retorna aqui para mim dentro dessa variável. Ó, ele está pegando aqui, né, o meu host, o meu usuário, a minha senha, perfeito. Ele está trazendo os dados aqui para mim. Vamos pedir para ele retornar essa conexão, porque ficou faltando isso, ó. Aqui, então, depois dele pegar o link, sempre ele dá um return para mim na minha variável de link. Beleza. Tendo feito isso, nós vamos ter, então, aqui as informações, né, trazidas daquela conexão e está funcionando perfeitamente. Vamos verificar agora, ou melhor, vamos criar um método que vai fazer a execução, né, dessas carries. Aqui eu fecho o meu private e esse outro é da class. Então, depois aqui do private, vou dar Enter. Vamos criar uma outra função. Vou explicar bem isso aqui. Isso aqui vai facilitar demais o desenvolvimento aí do nosso projeto, que vai ser execute SQL. Para executar uma SQL, não vou falar consulta porque pode ser inserção, atualização, entre outras, além de consulta, eu vou ter que passar uma query e vou passar os dados aqui que eu vou chamar de parâmetros. Como podem ser 1, 2, 3, 10 mil dados, eles vão vir como array, né? Um conjunto de informações. Vou colocar aqui parâmetros e inicialmente eu vou deixar eles nulo. Beleza. Por que deixar ele nulo? Porque vamos supor que eu execute uma query desse tipo aqui, ó. Né? Select é só um exemplo, isso aqui não vai ficar aqui não. Selecione todos os dados da tabela de categorias. Pronto. Eu tenho que passar algum parâmetro para ele fazer isso? Não. Agora, e se eu seleciono, e se eu utilizo o insert into categorias, e aí eu tenho que passar os valores, aí eu tenho que passar parâmetros, um conjunto de dados que eu quero inserir. Então, nesse caso do insert, eu preciso passar parâmetros. No caso do select, não. Então, por isso, iniciar ele como nulo é o ideal. Porque se eu não tenho que passar nada, eu não preciso definir nada aqui e nem passar nenhuma informação. Eu passo só a query. Agora, se eu tenho array para passar, dados para passar, aí eu informo e ele tira nulo e coloca no lugar aquilo que eu informei. Na prática, é claro, vai dar para vocês entenderem melhor, mas por enquanto, né, entendam isso. Aqui eu passo a consulta, a inserção, o update, o que for. Se tiver parâmetros para passar, vai ser passado. Se não tiver, vai ficar vazio e vai funcionar, beleza. O que isso aqui vai executar? Vamos colocar aqui primeiro o seguinte. Vamos executar aqui um objeto. Esse objeto ele vai executar a minha conexão, que é através da minha função conectar. Ok. E essa minha conectar vai executar a query. Para me executar a query a partir de uma conexão, eu utilizo o método prepare. Se você acompanhou meus outros cursos de PHP com MVC, você sabe aí já, né, basicamente sobre isso aqui. Então, quando eu mando ele preparar a query e associo isso à minha conexão, ele vai executar ela. Então, ele recebeu uma query, vamos supor, de consulta. Quando ele rodar essa linha, ele vai aí, né, entender que ele, na verdade, ele vai preparar essa query, guardar ela dentro do objeto, e para que ele execute ela, eu coloco o seguinte: como é uma função, vai ter um retorno, né? Retorne para mim o objeto que você preparou aqui acima, ó, e executa ele. Pronto. Aqui sim ele vai estar executando execute. Ele vai estar executando aquela query que foi armazenada. Para que tudo isso? Né? Para que uma função para fazer isso? Para que eu não precise ficar colocando toda vez um execute, toda vez que eu quiser executar uma query, para que eu não precise ficar fazendo essa associação do prepare. Então, dentro de uma página, por exemplo, vamos tomar como base um cadastro de produtos. Né? Dentro da página de produtos, eu posso ter cadastro, inserção dele do banco de dados, eu vou ter um select para trazer e mostrar a lista daqueles produtos, eu vou ter uma outra consulta para poder fazer edição, deleção, várias, no mínimo 5, que é o CRUD básico, no mínimo 5.
Se eu tiver 5 consultas, eu teria que preparar e executar 5 vezes. Com uma função, basta eu chamar a função e passar a carry. Pronto. Fica muito mais prático, muito mais fácil. Na próxima aula eu já vou testar isso aqui para ver se está funcionando até aqui para a gente continuar implementando.